Fala pessoal, tudo bem? O tema da aula são as consequências da definição dos logaritmos, assunto fundamental para a resolução das equações logarítmicas. Então vale a pena conferir. Inicialmente, vamos relembrar a definição de logaritmos. Por quê, Júlio? Simples, porque para saber as consequências da definição de logaritmo, eu tenho que conhecer a definição dos logaritmos. Então, inicialmente, vamos relembrar, mas claro, já houve aulas sobre esse assunto. Vou deixar os links das aulas na descrição desse vídeo, então vale a pena conferir. Se você chegou aqui, direto assista às aulas anteriores, daqui a pouquinho você volta para assistir a essa, beleza? Show de bola. Vamos relembrar a definição de logaritmos. A definição diz o seguinte, como é que eu leio isso daqui, pessoal? Eu leio assim, ó, log de b na base a. Repare que a base, ela está subscrita, tá? Ela é um pouquinho abaixo da linha do log, beleza? Então, ó, log de b na base a é igual a x. Eu tenho aqui três elementos. Que elementos são esses? Vamos lembrar? Nós temos aqui o logaritmando, nós temos aqui a base e nós temos aqui o logaritmo. Tudo bem, pessoal? O logaritmando, ele sempre é maior que zero. Então, o valor de b, que é o logaritmando, deve ser maior que zero. Já a base, representada pelo valor de a, ela deve ser maior que zero, porém diferente de 1. Tá beleza? O logaritmo não tem problema nenhum, ele pode inclusive ser um valor negativo. O que diz a definição, pessoal? A definição diz o seguinte, base elevada ao logaritmo tem como resultado o logaritmando. É o que a gente chama de princípio da voltinha. Então, deixa eu reproduzir aqui para vocês entenderem. Se eu tenho um log de b na base a igual a x, eu aplico o princípio da voltinha. Eu vou ter uma equação exponencial. Base elevada ao logaritmo tem como resultado o logaritmando. Então, a elevado a x é igual a b. Só um exemplo para a gente prosseguir. Se eu tenho aqui, ó, log de 27 na base 3 e igual a x, como é que eu saio daqui, pessoal? Base elevada ao logaritmo tem como resultado o logaritmando. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a x é igual a 27. 27, decomposição em fatores primos, é 3 elevado a 3, porque 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, e 3 por 3 fechou. Então, repare que o 3 aparece 3 vezes, então eu tenho 3 elevado a 3. Logo, se eu tenho equação exponencial e as bases são iguais, eu elimino as bases, igualo os expoentes. Ó. Vou eliminar as bases e vou igualar. O valor de x é igual a 3, tá? Então, aqui eu tenho como solução que o valor de x é igual a 3. Beleza? Então, a gente relembrou aqui a definição de logaritmo e, a partir daí, vamos entender a consequência da definição de logaritmo, tá bom? Mas, claro, deixa eu resolver alguns exemplos sobre definição antes, só para reforçar. Vamos lá, 3 exemplos rápidos aqui. Eu tenho log de 36 na base 6, vou igualar a x, princípio da voltinha. 6 elevado a x é igual a 36. O ideal é que você pause o vídeo e resolva esses exemplos. Faz isso, ó. Combina comigo. Pausa. Faz. Daqui a pouquinho você volta para conferir. É muito importante treinar, tá beleza? 6 elevado a x igual a 36. 36 é 6 ao quadrado, tá, pessoal? Então, tem aqui, ó, 6 elevado a x é 6 ao quadrado. Corto as bases, igualo os expoentes, ó. Vou cortar 6 com 6, vou ter que x é igual a 2. Então, exemplo 1, x igual a 2. Beleza? Show de bola. Aqui eu tenho log de 64 na base 2, vou igualar a y só para diferenciar. Vou ter, ó, 2 elevado a y é igual a 64. 64, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado a 6, tá bom? Aqui eu faço questão de mostrar. A gente acaba gravando, né? Com o tempo, com a prática, a gente acaba decorando, ó. O que é 2 elevado a 6? É esse aqui, ó. Se eu pegar o 64 e o decompuser em fatores primos, ó, o 2 vai aparecer 6 vezes. Ó. Por 2 dá 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Repare que o 2, ele apareceu 6 vezes, por isso que 64 é 2 elevado a 6. Agora eu corto as bases, igual os expoentes. Então, aqui no caso, o y é igual a 6. Lembrando, se a base não está expressa, que base é essa? É 10. Então, eu tenho 10 elevado a menos 1, que é igual a x.
10 elevado a menos 1 é igual a x. Potenciação, se eu tenho uma base elevada a expoente negativo, o que eu faço, pessoal? Eu inverto a base e ignoro o sinal do meu expoente, tá beleza? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Você não vê, mas o 10 é 10 sobre 1, então eu vou inverter. Aí teremos 1 sobre 10 elevado a 1. Isso é igual a x. 1 elevado a 10, 1 sobre 10 elevado a 1 vai dar 1 sobre 10. Então, tenho que o valor de x é a mesma coisa que 1 sobre 10, ou 0,1, tá? Porque 1 sobre 10 é 1/10. Tudo bem? Show de bola. Agora, vamos falar efetivamente sobre as consequências, tá? As principais. E a partir daí, o aluno sabendo as consequências, quando ele chega em uma equação logarítmica, ele consegue, em muitos casos, desenvolver um raciocínio melhor, justamente porque ele conhece as consequências e, claro, ele vai ter menos cálculos a serem feitos. Então, a primeira consequência é a seguinte, pessoal. Se eu tenho um log de 1 em uma base A, entenda que base A é qualquer base. Eu já sei que o logaritmo é 0. Então, guarda isso. Sempre que o logaritmando for igual a 1, independentemente da base, o meu logaritmo vai ser o quê? 0. Novamente. Sempre que meu logaritmando for 1, independentemente do valor da base, eu vou ter como logaritmo 0. Por quê, pessoal? Porque se a gente aplicar o princípio da voltinha, a gente vai ter, ó, A elevado a 0 é igual a 1. Olha só. A elevado a 0 é igual a 1. Então, não importa o valor da base. Qualquer base diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. Mas, Júlio, mas se aparecer 0? Nunca vai, porque esse A, que é a base, ele sempre vai ser maior que 0, porém, diferente de 1. Então, nunca vou ter base 0. Então, por isso que isso sempre vai acontecer. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, log de 1 na base 13 igual a x. Aqui que eu teria, pessoal? 13 elevado a x é igual a 1. 13 elevado a x é igual a 1. Qual vai ser o valor de x? 0, porque todo valor elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, não importa a base. Se o logaritmando for 1, eu já sei que o logaritmo vai ser 0, tá bom? O logaritmo, cujo logaritmando é 1, qualquer que seja a base, vai ser sempre 0. Essa é a primeira consequência. Beleza. Vamos prosseguir. Aqui, pessoal, uma das consequências mais importantes. Se a base é igual ao logaritmando, o meu logaritmo vai ser 1. Então, anote isso daí. Sempre que a base for igual ao logaritmando, o logaritmo é 1. Ou seja, o logaritmo cuja base é igual ao logaritmando sempre vai ser igual a 1. Guarda isso que é bastante importante. Por quê, pessoal? Simples. Eu não vou pegar a base elevada ao logaritmo, vai ser igual ao logaritmando. Então, eu vou ter isso aqui, ó. A elevado a 1 é igual a A. Todo valor elevado a 1 dá ele mesmo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui log de 15 na base 15 igual a x, eu já sei que esse x vai ser 1, porque 15 elevado a x tem que ser igual a 15. Só que esse 15 aqui é a mesma coisa que 15 elevado a 1. Aí o que a gente faria na prática? Ia cortar. E qual é o valor de x? 1. Então, duas consequências bem importantes. Na primeira, se o logaritmando é 1, independentemente da base, o meu log vai ser 0. E se eu tenho base igual ao logaritmando, o meu log vai ser sempre igual a 1. Tudo bem? Show de bola. Continuando, pessoal. Aqui é bastante importante também, ó. Eu tenho log de A na base A. Mas esse logaritmando aqui, ó, que é igual a base, ele está elevado a B. Então, meu resultado vai ser B, tá bom? Então, guarda isso. Ó. Vamos lá. Ó. Se eu tenho um log de A na base A, ou seja, o logaritmando é igual a base, porém, esse logaritmando está elevado a um expoente, o meu log vai ser justamente o valor do expoente. É isso. Anotou? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Se eu tiver algo assim, ó, log de 2 na base 2 elevado a 3. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual a x. Mas você vai ver que o valor de x vai ser 3. Por quê? Olha o que vai acontecer, pessoal. Eu vou ter 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Tá legal? Porque base elevado ao logaritmo é o logaritmando. Olha só. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Ou seja, eu vou ter uma equação exponencial cujas bases são iguais. Daí eu vou cortá-las. Vou pegar x igual a 3. Tudo bem? Então, na prática, era só eu falar aqui que o meu log, né, era 3. Vou colocar um outro exemplo, só que aqui eu não vou desenvolver. Ó. Se eu tenho um log de 13 elevado a 8 na base 13, isso aqui vai ser quanto, pessoal? 8, não preciso fazer nada. Porque se o logaritmando é igual a base, mas o logaritmando está elevado ao expoente, esse expoente
vai ser o valor do meu log. Foi? Guarda isso, é bastante importante. Novamente, se eu tenho um log cujo logaritmando é igual à base, mas o logaritmando está elevado a um expoente, o resultado é o expoente desse logaritmando. Show de bola. Agora aqui, pessoal, eu tenho igualdade de logs de mesma base. Ó. Tenho log de B na base A igual a log de C na base A. É só esquecer as bases e igualar os logaritmandos. Vou colocar aqui um exemplo para que vocês possam compreender. Você tem isso aqui, ó, log de x menos 3 na base 2 igual ao log de 5 também na base 2. Repare o seguinte, ó, existe uma igualdade envolvendo logs de base igual, ó, de mesma base. Ó. Aí o que eu faço? Eu simplesmente jogo fora o log e a sua base e igualo os logaritmandos. Então, x menos 3 é igual a 5. Então, deixa eu resumir isso aqui para vocês. Eu tenho uma igualdade envolvendo logs. Os logaritmandos são diferentes, mas as bases são iguais. O que eu faço, pessoal? Eu descarto os logs e as respectivas bases e igualo somente os logaritmandos. Daí vai virar a equação do primeiro grau neste caso. Se x menos 3 é igual a 5, menos 3 vai para o outro lado e fica o quê? Positivo. Então, o valor de x vai ser igual a 5 mais 3, portanto, x igual a 8. Foi, pessoal? Show de bola? E para fechar aqui, né, a nossa aula, nós temos o seguinte. Ó, nós temos uma base A e ela está elevada ao log de B na base A. Tudo bem? Beleza. Isso aqui, pessoal, vai ter como resultado B. Então, olha só. Se eu tenho uma base A e ela está elevada ao log de B na mesma base, dessa base, na prática eu faço isso. Ó, eu corto o log de A com A e o resultado vai ser justamente quem? O B. Vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem. Vamos imaginar isso daqui. Ó. Eu tenho 2 elevado ao log de 3 na base 2. Pessoal, eu não preciso fazer conta, porque é o seguinte, ó. Aqui é a base, que está elevada a um log na mesma base. E esse log tem um logaritmando. O que eu faço? Eu corto essa base 2 com o log na mesma base. E o resultado vai ser quem? 3. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Tudo bem, pessoal? Então, vou encerrando a nossa aula por aqui. Eu trouxe as 5 principais consequências da definição dos logaritmos. Isso ajuda muito no desenvolvimento das equações logarítmicas, porque você vai olhar para aquela equação e você vai conseguir desenvolver certos cálculos sem necessidade de efetivamente desenvolver o log, o que vai fazer com que você ganhe tempo na resolução da sua questão. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, é isso, encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto, até a próxima.